passado nós falamos que o homem exterior, que é a nossa alma, os nossos pensamentos, sentimentos e vontade, muitas vezes atrapalham e prendem a presença do Espírito Santo. E é necessário então quebrantamento. Talvez alguém me perguntou depois: pastor, como é que o poder de Deus, o dunamis de Deus, algo tão poderoso, pode ser aprisionado dentro de alguém tão frágil como nós? Porque o Espírito Santo é colocado dentro do nosso espírito, o nosso espírito está dentro da nossa alma, e a nossa alma está dentro do nosso corpo, né? E nós falamos que o homem interior é o nosso espírito, o homem exterior é a nossa alma, e o homem periférico é o corpo. E o corpo, ele reproduz aquilo que ele recebe do interior. E o Espírito Santo é colocado dentro do interior, mas quando a pessoa não se quebranta, essa pessoa recebe uma visitação, ela recebe poder, ela recebe uma renovação, mas ela não se quebranta. Então a presença de Deus não flui através da vida dela. Semana passada nós falamos um pouquinho sobre isso, sobre liberar o Espírito de vida, o Espírito da graça que habita em nós, que nós possamos cada dia mais fazer isso em nome de Jesus. Amém? E hoje eu quero falar de um outro aspecto do Espírito Santo, quando nós vamos falar do Espírito da fé. E eu quero meditar um pouquinho com vocês nisso nessa noite. Amém? Prontos? Pergunta para a irmã: pronto? Vamos lá? Não vai distrair não? Paulo diz que nós devemos levar nossa mente cativa à obediência de Cristo. É muito provável que quando a gente sempre começa a ouvir, a gente começa a lembrar de outras coisas, a nossa mente vai embora, viaja. Não, traz ela para cá, porque Deus quer falar a sua alma. Para que haja mudança na sua mente, você precisa ouvir da palavra, porque a fé vem por ouvir e ouvir da palavra de Cristo. E nós estamos aqui para falar de Cristo nessa noite. A igreja, não só dessa noite, a igreja existe para isso, para falar de Cristo. O resto é o resto. Aqui só se fala de Cristo, e Cristo é graça, graça maravilhosa do Pai para nós. Eu vou falar um pouquinho então do Espírito da fé, né? Para isso eu vou começar lendo um texto de Hebreus. O autor de Hebreus diz lá no capítulo 11, a partir do verso 21: pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pastor, o que é bordão? Já começa, pastor, complica, e não complica não. Bordão é uma expressão mais antiquada para cajado. Em outras palavras, Jacó mostrou que andou pelo Espírito da fé quando abençoou os filhos de José e quando ele se apoiou na vara do cajado que ele precisou se apoiar depois de um determinado encontro. Vamos chegar lá. Então vamos em frente. Outro texto importante dentro dessa ideia, quando o apóstolo Paulo fala às igrejas da Galácia, estou puxando um pouquinho do que a gente tem estudado na quarta-feira. Nessa quarta a gente conclui esse estudo, e na outra a gente já vai começar um outro tema, mas nós estamos encerrando o estudo da carta de Paulo aos Gálatas. E ele diz o seguinte: separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Ele fala algumas coisas aqui. Ele está falando que quem cai da fé não é quem peca, ou melhor, quem cai da graça. As pessoas acham que cair da graça é pecar. Não. Ele está dizendo que cair da graça é se justificar na lei. Porque aí ela comete o pior dos pecados, porque é colocar outra coisa no lugar de Jesus. Então nós temos que entender isso. E quando ele fala aqui, que nós aguardamos tudo isso, esse Espírito da fé, é daí que eu quero falar um pouquinho com vocês nessa noite. Primeiro, quem se justifica pela lei não anda pelo Espírito da fé. Quem busca se relacionar com Deus, obedecendo regras, querendo fazer por merecer, não vai andar no Espírito da fé. O Espírito da fé, ele se move dentro da sua graça, dentro do seu amor, não debaixo de regras, não debaixo de mandamentos. Na antiga aliança, a base do relacionamento com Deus era a obediência dos 10 mandamentos, e muito mais do que isso, eram 613 leis que estão de Gênesis até Deuteronômio, mas o miolo delas seria os 10 mandamentos. E funcionava assim: obedece, recebe. Se não obedece, recebe castigo, juízo.
mas nós estamos num outro tempo, porque a palavra diz que nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então o que rege o nosso relacionamento com Deus não é o nosso esforço para obedecer regras, mas o Espírito dele que habita em nós. Amém? E se nós tentarmos obedecer sem Cristo, nunca vamos obedecer. O homem não consegue obedecer, mas quando nós temos fé na obediência de Cristo, nós somos então tornados justos. A Bíblia então diz que isso é que somos justificados. Nós não somos justos porque somos justos, nós somos justificados porque temos fé naquele que é justo, e a justiça dele vem para nós, e Deus nos olha como santos, apesar das nossas misérias. É como Deus nos vê. A questão não é como você se vê, mas como Deus se vê. Se eu pudesse dar um conceito para a fé agora bem simples, seria: fé é ver como Deus vê, não como você vê. Porque se diante de uma enfermidade, diante de uma luta, você vai enxergar o problema, você muitas vezes vai ficar apavorado, mas Deus não vê assim. Deus vê que todos os teus pecados, todas as tuas enfermidades, todas as misérias que tentam te cercar, já foram postas sobre Jesus lá na cruz. E então Ele não vai fazer, Ele já fez. E então Ele te enxerga de uma forma diferente. Então nós temos que alinhar o nosso pensamento ao dele, a graça que vem dele, a graça que é o próprio Senhor, para podermos nos mover no espírito da fé. Vamos seguindo aqui. Situação do povo da igreja de Gálatas, da Galácia, que não era uma igreja só, mas eram várias igrejas. Para resumir, quem está vindo na quarta está expert nesse assunto, mas para quem vem na quarta, eu preciso dar uma lembrada aqui. O que aconteceu? Paulo, depois de ter aberto as igrejas na Galácia, ele foi abrir igreja em outros lugares. E quando ele estava lá em outros lugares, chegaram, na Bíblia e em Gálatas diz que eles são perturbadores. Porque eles chegaram lá e disseram assim: poxa, vocês estão agora na graça, mas espera aí, só Jesus? Não, olha a história que nós temos de Israel, olha os mandamentos, o sábado, a circuncisão, a festa das boas novas. Há tanto tempo que a gente está nessas práticas, nesses rituais, como é que a gente vai deixar? Essa é a religião dos nossos pais, né? A gente ouve essas conversas. Não, eu vou seguir a religião dos meus pais, a religião da tradição. Não, Cristo não é tradição, Cristo é a verdade. Amém? A tradição ela fica no campo da religião. Jesus não é religião, ele é vida. Mas comumente o homem ele tende a ser religioso. Quando esses perturbadores chegaram lá na igreja e disseram ainda: só Cristo não é suficiente, vocês precisam mais de alguma coisa, precisa de todo aquele ritual religioso, toda aquela estrutura que a gente tinha. Além do mais, esse pregador que veio abrir a igreja aqui, esse tal de Paulo, nem era dos 12, ele apareceu depois aí. E vocês estão dando crédito totalmente a ele. Então Paulo precisa escrever essa carta para dizer agora que os Gálatas estavam como que enfeitiçados, porque eles deixaram da graça, caíram da graça, quando ficaram apoiados nas regras, na religião, nos princípios da religião judaica. Essa ideia de cair da graça está muito associada à Arca da Aliança, aquela caixa de madeira de acácia, revestida de ouro, né? Mas a tampa era 100% ouro, e diz o texto que foi moldada com aqueles querubins sobre a tampa, batendo nela. Foi um trabalho de lapidação, um trabalho de esculpir no próprio ouro, batendo com cisel, fazendo ali todo o trabalho de artífice. Porque isso representa Cristo sendo ferido lá na cruz. A tampa da arca, ela é 100% ouro. O resto é madeira com ouro. Ouro representa 100% divindade. A arca representa parte humanidade e parte divindade. Essa arca é um símbolo de Cristo. No passado precisava, hoje nós não precisamos mais disso. Eu vejo que muitos se prendem aos rituais e às crenças antigas. Nós não precisamos mais disso, porque Cristo já é real na nossa vida. Ele não é mais uma sombra, ele é real. Mas é importante essa ideia, porque dentro desta caixa foram colocadas 3 coisas: um pote com o maná, porque Israel desprezou o pão dos céus. Quando estava no deserto, eles disseram assim:
Ah, Deus, não tem outro pão, já estou enjoado desse negócio. Eles enjoaram. E às vezes o povo enjoa das coisas de Deus, porque não dá valor. Outra coisa, dentro da caixa havia a vara de Arão, a vara do sacerdote, que conduzia o povo. Essa vara de autoridade representa a autoridade de Cristo para nós. E também lá havia as 2 tábuas de pedra com os 10 mandamentos. E foram postos dentro da caixa. Toda vez que abria essa caixa, alguém morria, ou muitos morriam, se você olhar. Até o filme do Indiana Jones mostra lá os caçadores da Arca Perdida. Mas por que atraía a ira de Deus? Porque toda vez que tirava aquela tampa, lembrava a Deus que o povo havia rejeitado a lei, rejeitado a autoridade, rejeitado o plano dos céus. Então Deus diz: não abra. E a tampa, que é graça, é Cristo cobrindo tudo aquilo que ofende a Deus, para que você e eu possamos estar num lugar mais elevado. Quando Paulo disse que eles estavam regressando ou indo para baixo, caindo da graça, seria recorrer à lei para se relacionar com Deus. O Deus que Ele te ama incondicionalmente. E isso é graça. Mas eu preciso voltar a isso para que a gente entenda, né? Então essa era a situação do povo da igreja da Galácia. Eles tinham trocado Cristo pela religião. Tinham trocado Cristo por rituais, por fazer, ou mesmo até por não fazer. Isso eu quero continuar com você. O que é se justificar pela lei? É no sentido da pessoa dizer assim: eu estou limpo porque eu fiz tudo certo. Alguém pode dizer isso? Aí eu obedeci todas as regras. Agora, o jovem rico chega para Jesus e diz assim: Jesus, o que eu preciso para ser perfeito? Desde criança eu tenho obedecido todos os mandamentos, e o que falta agora? Aí Jesus olha para ele: você tem obedecido tudo. Você se sente justificado pela lei? Ótimo. Então você pega e vende tudo o que você tem e dá para os pobres. Ele baixou a cabeça, em outras palavras, ele diria, pôs o rabo entre as pernas e foi embora. Mas por quê? Isso aí, se a gente for meditar nisso que Jesus pediu para ele, isso era apenas o primeiro mandamento. Porque o primeiro mandamento diz: amarás somente ao Senhor teu Deus. Mas ele amava o dinheiro, por isso ele não conseguiu. Com a maneira de Jesus dizer para ele: você não obedeceu nada até agora. Mesmo que a pessoa tente obedecer, e a palavra desobedecer todos os mandamentos, quando chegar e faltar um, a Bíblia diz: é como se não tivesse obedecido nenhum. A lei não foi dada para ser obedecida. A lei foi dada para que nós encarássemos a nossa incapacidade de obedecer e clamássemos por um Salvador. Jó, muita propriedade, o livro mais antigo da Bíblia escrito é o livro de Jó. E na agonia de Jó, a certa altura, ele disse: se eu tivesse um Salvador. Porque ele chegou à conclusão: se eu for falar com Deus, eu nunca vou vencer, eu sempre vou estar em desvantagem. Mas se Deus fosse homem, viesse aqui à terra, eu poderia falar com Ele, Ele falando comigo, Ele ia poder entender. Glória a Deus. Por isso o autor de Hebreus diz que nós temos um sumo sacerdote humano que se compadece de nossas fraquezas. Jesus conhece a tua realidade, Jesus conhece as tuas dificuldades, e Ele não te condena por essas dificuldades, mas Ele te dá graça para que você possa viver a verdade dEle. É o amor dEle que te preenche, e não a obediência de regras. Estão entendendo? Então jamais alguém poderia dizer, e esse é o problema do religioso, ele acha que porque faz tudo certo, Deus tem que gostar mais dele, porque ele faz tudo certo. Não é assim que funciona. A pessoa que pensa assim não consegue se mover no espírito da fé. Você quer se mover no espírito da fé? Amém. É só na graça, minha amada. Na lei ninguém se move no espírito da fé. Vamos seguindo, né? Fazer ou não fazer não significa nada, mas o porquê fazer. Por que eu estou dizendo isso? Porque vivemos em tempos que é moda falar de graça. Eu vejo muita gente se opondo às vezes ao dízimo, se opondo à própria ceia. Tem gente que fala de graça, diz que não precisa de batismo, porque batismo é só um simbolismo. Nós não precisamos mais de símbolos. E a gente vê cada aberração. E aí a regra para esses é o não fazer. E para outros religiosos, olha, você não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Então não é tanto o não fazer, e nem o fazer significam alguma coisa.
Porque logo em seguida Paulo fala sobre isso no verso 5 e 6, quando se refere à circuncisão. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. É porque você faz. Não é se você faz ou você não faz, mas é o porquê você faz. E não é o teu amor, não é o meu amor, mas é o amor de Deus manifesto em Jesus. Amém? Amém. Você está aí? Amém. Aí? Amém? Quem dispersou, volta para cá. Às vezes a gente desperta, volta aqui. Entenda que a fé flui num rio de amor, e esse é o amor de Deus. Por isso que ninguém anda no espírito da fé na lei. Ninguém que não se sinta amado incondicionalmente por Deus consegue fluir no espírito da fé. Por isso é tão importante a graça, e você entender a graça, porque como a gente cantou hoje, né? Se a graça emociona, eu estou me afogando, eu quero mais fluir nessa graça. Em tempos de graça eu vejo algumas pessoas falando, né? Pastor, é graça, mas não pode abusar não. Pode sim, sabe porque a palavra abusar quer dizer aproveitar ao máximo. No grego, lá Romanos 5,17 diz: dos que receberam da abundância da graça e no dom da justiça reinarão em vida através de Jesus Cristo. A palavra grega lá é lambano, quer dizer isso, aproveite tudo. Sabe quando você gosta de uma comida, você rapa a panela, né? Ou você lambe até o prato, né? Porque é tão bom. Então é isso que Deus está dizendo, aproveita dessa graça sim, mergulha nela, porque assim você pode se mover no espírito da fé. Está me entendendo? Você se sente amado? Amém. Você se sente amada? Amém. Não é mesmo? Quando você pisa no tomate, para usar uma ilustração mais tranquila, quando você viaja na maionese, pastor, eu estou com fome, se eu falo de tomate, maionese, né? Mas quando a gente pega, você se sente amado? Todos nós temos um senso de justiça internalizado em nossa alma, e quando nós erramos, nós começamos a nos sabotar, e começamos a nos condenar. Mas você tem que se ver em Cristo Jesus, amém? E saber que lá na cruz do Calvário, Ele pagou por todos os teus pecados, até os que você ainda nem cometeu. Mas você tem que ter essa fé nele, para poder se mover no Espírito da fé. E isso é graça. Ninguém se move no Espírito da fé na lei, na religião. Vamos em frente. Eu terminei isso aqui, né? Fazer. A circuncisão era um ato da religião judaica, né? Desde Abraão. Bom, não é o fazer e nem o deixar de fazer. A fé se manifesta de formas básicas. Duas coisas são as torneiras da fé na nossa vida: as nossas ações e o que nós falamos. Paulo escreve dizendo assim: criei, por isso falei. Sabe quando você recebe uma bênção, ou está orando e alguém diz: creia, irmão, você já recebeu. Esse eu não vou falar nada até que aconteça. Não é isso que você tem que fazer. Se você tem essa convicção no seu coração, você fala: eu já tenho a bênção em nome de Jesus. Já é minha, eu já recebi, eu já fui curado, eu já fui abençoado. E você começa a falar, e isso libera a fé. Tem gente que diz: eu não vou fazer nada até que Deus faça. Não é assim. Primeiro você faz e depois acontece. Primeiro o povo se decidiu a marchar e o mar vermelho se abriu. O povo ficou. Moisés chegou para Deus: Deus, e eu quero que eu faço. E Moisés recebe de Deus essa palavra: Moisés, diga ao povo que marche. Mas o mar, não interessa, o mar marcha. E o mar se abriu. A gente fica esperando, mas não é assim que funciona. Você se move pelo Espírito da fé, mesmo que os seus olhos não estejam vendo. Você já fala e declara, porque isso vai liberar a bênção. Ou mesmo você está travado, não dá o passo nem para frente nem para trás, mas se movendo no Espírito da fé, você começa a dar os passos e as coisas vão acontecer. Muitas vezes nós somos extremamente medrosos e inseguros quando nós nos justificamos pela lei, porque a base da lei é justamente o medo. Se você não obedece, você é castigado. Nós estamos na graça, nós não somos castigados. O castigo que era nosso caiu sobre Jesus, e hoje nós estamos na graça. Nós recebemos só a bênção, em nome de Jesus.
Mas tudo depende de como você vê, como você crê. Tem muita gente que tem uma fé adoecida, por isso não consegue se mover na fé. Não se move no espírito da fé, porque mistura Antigo Testamento com o Novo Testamento. E eu vi pessoas que se sentindo culpadas e condenadas. Mas Romanos 8 diz: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Para quem está na tampa da arca da aliança, debaixo das asas dos querubins e na proteção do Senhor, não há culpa, porque Jesus tomou todo o fardo sobre ele, para que hoje nós tenhamos liberdade para desfrutar daquilo que o Senhor nos tem dado. A palavra diz que foi para a liberdade que Ele nos chamou. Ele não nos chamou para uma escravidão de religião, de rituais vazios, mas uma confiança inabalável no seu amor. Amém? Amém. Vamos lá. Religião está focada no fazer e no não fazer humano, né? A questão do homem exterior. As pessoas querem se justificar. E eu falei lá no início de Jacó, então eu quero voltar a Jacó agora para usar esse argumento com vocês. Eu posso dizer, segundo a palavra de Deus, que Jacó foi o mais religioso dos patriarcas. Por quê? Ele sempre fazia e tomava frente, mas não no espírito da fé. Ele não esperava a direção de Deus. Ele não se movia no espírito para que pudesse se mover nesse espírito da fé. Ele não esperava por Deus. Ele fazia na sua força e no seu braço. Isso é religião. Jeremias 17:5: maldito do homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Ele não está dizendo que você não pode confiar nas outras pessoas. Ele está dizendo que você não pode confiar em você. Você sabe qual é a pessoa mais perigosa para nós, em qual Jesus nos entrou? Não foi o diabo, foi nós mesmos. Nós somos a maior ameaça àquilo que Deus quer fazer quando nós não nos quebrantamos, quando nós não deixamos Deus fluir através da nossa vida. Porque muitas vezes nós somos obstinados. Como se manifesta essa obstinação na religião? Vamos lá para a vida de Jacó, mas antes, a gente olha aqui. Tudo que ele fazia movido pelo homem exterior. Semana passada ele falou que o homem exterior é a alma, são os pensamentos, sentimentos e vontade. Muitas vezes sem a influência do Espírito Santo, sem a influência do homem interior. Então o quebrantamento faz com que a presença de Deus flua através dos nossos pensamentos, sentimentos e vontade, para que a gente ande no espírito da fé. Mas Jacó não fazia isso, até porque no tempo dele as pessoas ainda não nasciam no espírito da fé. Porque os pensamentos de José, aliás de Jacó, eram ardis, era sempre para enganar. Os pensamentos dele eram assim, as emoções eram impulsivas, não eram geradas no espírito. Também a vontade dele era obstinada. Por que eu digo isso? Ele queria muito ser o filho primogênito, mas ele não nasceu como o primeiro filho. Então ardilosamente ele tenta pegar essa bênção do irmão. Ardilosamente ele envolve a mãe, engana o pai, né? E por causa desta vontade, pois ele tem uma vontade por Raquel, e Deus quebra essa vontade, porque está outra depois que vai ter Raquel. Mas vamos entender um pouquinho, né? Quando nós andamos no espírito da fé, nós não nos aproveitamos da fraqueza dos outros, mas aproveitamos sim da graça de Deus. Isso que eu estou falando, do lambando. Tu pega toda a graça, você se aproveita da graça, não das pessoas. E Jacó era um homem religioso, porque ele não se aproveitava da graça, até porque a graça não tinha sido revelada ainda. Esse personagem é para a gente entender o que é alguém que custa a entrar no espírito da fé. Então o que acontece com ele? Ele se aproveitou da fraqueza do irmão. Um dia o irmão chegou de uma casa, estava morrendo de fome. Claro que ninguém morre de fome, era exagero, né? Não fazia tanto tempo que ele não comia. Mas ele chegou e viu que Jacó estava preparando um prato. E ele disse assim: poxa, estou morrendo de fome, me dá um pouco dessa comida. Ele disse: não vou te dar não. Ele aproveitou a situação e disse: ah bom, isso aqui vai custar para você muito caro. O que você tem para dar? Você me dá a bênção da primogenitura. Para dizer o seguinte: o filho mais velho que nasceu primeiro sempre recebia a porção dobrada. Por exemplo, se alguém tivesse 3 filhos,
a herança era repartida em 4, e o filho mais velho recebia 2/4 da herança. Ele sempre recebia o dobro dos outros. Amém? E isso era a bênção da primogenitura. Mas nós nem estamos mais na bênção da primogenitura. Nós estamos na bênção de Benjamim, porque nós somos a geração de Benjamim. O que é isso, pastor? Dos filhos de Jacó, com a mulher que ele amava, tinha só 2, José e Benjamim. José tipifica Jesus, o nosso irmão mais velho, que acabou indo para o Egito, e lá no Egito ele nos livrou. Quando os irmãos de José foram postos à mesa, a ordem de José para os servos egípcios lá foi que servissem os irmãos, mas para que Benjamim desse 5 vezes mais, não só a porção dobrada, mas a porção quintuplada. Nós somos os irmãos mais jovens de José, nós somos a geração de Benjamim. Nós não ficamos com a porção dobrada, nós ficamos com a porção quintuplada, porque esse é o número de Jesus, é o número da graça. O que Deus quer é que você tenha 5 vezes mais. Isso, glória a Deus, precisa ser mais forte, né? Deus quer que você tenha 5 vezes mais, porque no espírito da fé você não tem direito somente à bênção dobrada, mas à bênção quíntupla. Amém? Né? O apóstolo vive essa verdade. Mas ali a gente vê que Jacó não se movia pelo espírito da fé, ele só queria a porção dobrada. Então ele acaba enganando o irmão, e o irmão vende a bênção da primogenitura por um prato de lentilhos. Isso também é a figura daqueles que abandonam a graça, porque Paulo também falou: não sejam profanos como foi Esaú, que vendeu a bênção por algo tão pequeno. Muita gente tem desprezado a graça pela religião, não tem nem comparação uma coisa com a outra, pelo valor e pelo que ela significa. Mas muitos ainda trocam a graça, o favor de Deus, o mover de Deus na sua vida, por uma simples religião ou por rituais. Então quem é religioso se aproveita do irmão, se aproveitou do favoritismo da mãe, porque Rebeca tinha uma atenção especial por Jacó ao invés de Esaú, e ele fez a mãe dele mentir, enganar e fazer parte daquele projeto, mesmo que tenha sido sugerido por ela mesma. Ele se aproveitou de que ele era o queridinho da mamãe. Quando a pessoa é religiosa, ela acaba manipulando as pessoas, né? Ele também aproveitou da velhice do pai Isaac, que já não enxergava mais. Eu não vou contar toda a história aqui, porque eu estou pressupondo que você já conhece. Mas quando Isaac chamou os filhos para abençoar, Jacó aproveitou que Esaú não estava ali e se fingiu ser Esaú. Ele já tinha roubado o filho a bênção, agora ele precisava enganar o pai para que o pai o abençoasse. Haviam diferenças. Esaú era mais peludo, então ele combinou com a mãe dele, eles assaram um cabrito, como se ele tivesse sido Esaú que foi caçar e trouxe para entregar para o pai ia comer e abençoar, e assim fez. Mas Isaac ficou desconfiado, mas na dúvida o que Jacó fez? Ele colocou parte do pelo da cabra sobre os ombros. Na hora que o pai dele foi abraçar, ele sentiu aquele pelo. Esaú é mais peludo mesmo. Colocou no braço também, o Esaú, né? Mandou, e a mãe dele colocou as roupas do irmão. É o cheiro, né? É o cheiro de Esaú. Mas a voz, ele estava meio desconfiado. Mas quando a pessoa é religiosa, ele tenta burlar, tenta enganar. Sabe? Jesus disse que a lei estava enfraquecida. Sabe por quê? Porque o religioso, como ele vive na base de querer obedecer tudo para agradar a Deus, e é impossível obedecer, então ele se torna hipócrita. Ele diz que faz, mas não faz. Jesus, falando deles, disseram que quando eles traziam o povo para a religião judaica, tornando prosélito, ele disse: vocês tornam o sujeito pior. Porque antes eles eram só pecadores, agora eles são pecadores e mentirosos. A religião não torna as pessoas melhores, ela torna a pessoa pior. Porque além de ser pecador, ele continua pecador e agora um hipócrita, um mentiroso. Então ele começa a enganar, ele precisa usar de ardis, ele precisa se aproveitar das situações para se sentir santo.
Nós não precisamos nos sentir, porque o Santo habita em nós. Desde que você convidou Jesus, Ele ressuscitou o seu espírito, você renasceu, você nasceu do Espírito, agora o próprio Cristo habita em você. O problema é que nós não estamos muitas vezes conscientizados disso. Mas vejam quanto aproveitamento, né? E de um certo modo ele aproveitou até da necessidade do seu tio sogro, que vai também enganá-lo, mas ele se aproveitou. Precisava de uma mão de obra, fez um esquema lá, né? Se você quer mais detalhe, leia Gênesis, a história, né? Isso é coisa que você aprende na escola bíblica. Eu não vou entrar no detalhe aqui agora. Amém? Eu acredito que você já sabe. Amém? Amém. Então, tá. Vamos lá. Tem outra coisa, né? Depois que ele passa todo esse tempo com o sogro e tio dele que o engana, fugindo do irmão, que ele enganou o irmão, quando ele volta, ele luta com um anjo, né? Nessa luta com o anjo, a igreja evangélica, né? Eu sou evangélico, vou dizer que eu não sou, né? Sou pastor, mas quando me diz que eu tenho religião, eu nego, porque eu não tenho religião. Jesus não é religião, né? Às vezes fica difícil das pessoas entenderem, mas nós não temos religião, nós temos Jesus. Bem diferente. Mas de maneira geral, os evangélicos estão cheios de mania. Uma das manias é desse negócio de Jacó segurou o anjo. Jacó segurou o anjo e agarrou o anjo, e você também tem que segurar. Não é você que tem que segurar nada, é ele que te segura. Eu não sei, o povo, eu não sei, deixa quieto, né? Mas a religião faz isso com as pessoas. Elas começam a inventar manias. A mania do deserto. Ai, pastor, ora por mim que eu estou no deserto. Eu não estou. Eu estou conquistando a terra prometida. Se eu for comparar as coisas, eu estou na terra prometida. No deserto é conduzido pela lei. Eu não sou guiado pela lei, eu sou guiado pelo Espírito de Cristo. O Cristo é o meu Josué, não é Moisés. Moisés não entrou, mas eu entrei por causa de Jesus. Essa mania de deserto, tem gente que gosta de sofrer, de ser vítima. Eu estou na prova, estou no deserto. Não, você não está no deserto, irmão. Cuidado que você confessa, porque a tua boca libera fé, e aí você não consegue andar no espírito da fé. Está sempre na contramão, como Pedro diz, não está firmado na verdade presente. A verdade presente é a graça, mas tem gente que está lá na lei ainda. Por isso não anda no espírito da fé. As coisas não acontecem. Você quer ver um milagre na sua vida? Amém. Eu já vi, em nome de Jesus. Agora você precisa crer, né? E andar no espírito da fé, né? Então, como é que poderia ser bom ele lutar com um anjo? E aqui a ideia é justamente o anjo do Senhor. Na verdade é uma pré-aparição de Jesus. Então ele se atreveu a segurar Jesus para ser abençoado. Gente, volto a dizer, não somos nós que seguramos para receber, é Ele que nos segura para receber. Ele nos liberta de nós mesmos, nós é que somos o perigo. Mas veja, ele saiu dali mancando, como ele diz aqui na terra, saiu reiando, né? Como é que alguém que encontra Jesus sai pior do que chegou? Ele chegou sozinho, e para o resto da vida ele teve que se apoiar no seu cajado, no seu bordão. Depois eu volto a isso daí. Porque ele achava, quando a gente começa a se achar muito, confiar muito na gente, isso não dá certo. O evangelho de hoje muitas vezes é um evangelho antropocêntrico, é em cima do homem. É o homem que tem que fazer. E uma tristeza esse tipo de pregação dos dias de hoje, porque elas prestam um desserviço ao reino, porque elas fortalecem o homem exterior, fortalecem o ego, o orgulho, a vontade do homem, ao invés de reconhecer a nossa fragilidade e vivermos do homem interior, gerado no Espírito. Andarmos no Espírito, para podermos andar no Espírito da fé. Amém? Então, vamos lá. Entenderam aí? Repetindo a primeira parte. Ninguém se move no espírito da fé. Ninguém que é justificado pela lei ou tenta se justificar pela lei consegue se mover no espírito da fé. Entenderam isso? Amém? Então vamos lá. Não se preocupe, porque são 2 pontos da mensagem, tá? Que já está na metade do fim.
Tenha graça aí para receber. Pela graça nós andamos no espírito da fé. Agora eu volto de novo ao texto de Jacó. Ou melhor, o texto de Hebreus em que ele menciona Jacó. Já lemos, mas eu quero ler de novo. Pela fé Jacó próximo da morte. Ou seja, Jacó só de fato andou no espírito da fé quando ele já era idoso, perto da morte. Você e eu não precisamos ficar perto da morte ou esperarmos ficarmos velhos para andarmos no espírito da fé. Por quê? Porque nós já estamos na graça. Porque no tempo de Jacó, o coração deles ainda era de pedra, mas Deus disse: eu não vou ficar lutando para todos sempre com eles, eu vou colocar um coração de carne. E você e eu, quando recebemos Jesus, recebemos um coração de carne. Agora nós podemos ser sensíveis a Deus? Sim. Amém? Amém. Então tá, vamos lá. Então Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Foi próximo da morte que ele começou a ver com os olhos da fé. E isso é adorar em espírito e em verdade. Adorar de verdade. Só adora de verdade quem anda no espírito da fé. Sabe, às vezes é meio engraçado. O apóstolo Paulo era bem religioso antes de ser o apóstolo Paulo. E quando ele encontra Jesus na estrada de Damasco, ele fica por 3 dias cegos. E foi justamente quando ele estava cego que ele mais enxergou, porque aí ele reconheceu Jesus. Ananias orou. Ananias quer dizer ananiar, de graça. A graça veio, alcançou Paulo, e os olhos dele foram abertos. Jacó viveu boa parte da sua vida como que cego, né? Mas quando ele já estava velho, que aí estava naturalmente cego, ele já não enxergava bem, foi aí que ele começou a ver pela fé. Parece meio engraçado isso. Mas às vezes nós somos tão focados no mundo material que é preciso, às vezes, que a gente não enxergue no mundo material para poder enxergar no mundo espiritual. Mas o que isso quer dizer, pastor? Veja que esse texto, queridos, está na galeria dos heróis da fé, dos grandes heróis da palavra, do que eles fizeram. E em nenhum momento você vai encontrar na galeria da fé dizendo que Jacó, quando segurou o anjo, é que teve fé. E o que mostra que ele teve fé foi 2 atos simples e que talvez você não compreenda, mas eu quero te explicar ele agora. O texto diz que quando ele abençoou os filhos de José, quando ele não dependia mais do seu braço, ele entendeu que não era o que ele fazia ou deixava de fazer, mas o que Deus faz. Como é que eu vou explicar isso para você? Quando Pai tinha feito com ele, agora ele tinha a missão de abençoar os seus netos, os filhos de José. O mais velho chamava-se Manassés, o mais novo se chamava Efraim. E posto na frente dele, do lado em frente, à mão direita dele, estava Manassés. E em frente à mão esquerda estava Efraim. A mão direita era a bênção da bênção maior, da bênção da primogenitura. E então ele estava pronto para orar e abençoar os seus netos. Estava do lado dele José, quando ele fez o inusitado. Em vez de colocar a mão sobre a cabeça de Manassés, a mão direita sobre a cabeça de Manassés, ele botou a mão direita sobre a cabeça de Efraim e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés. José viu isso: "Ô pai, tu está meio velho, está meio caduco, está errado, troca as mãos aí assim." Ele disse: "Não, filho, tem que ser assim." O que isso significa, pastor? Primeiro, que agora ele entendeu que a bênção de progenitura, né, não é uma questão de ter nascido primeiro, é uma questão de se ser agraciado com isso. Você não recebe de Deus porque você nasceu primeiro ou porque você é melhor que o outro, mas porque Deus simplesmente quer te abençoar e te fazer. Ele lutou tanto por uma coisa que Deus já tinha planejado, já tinha separado para ele. E agora, depois de velho, ele enxergou que isso também se repetia com seus netos. E um outro detalhe muito importante, que talvez seja o mais importante que tudo isso: quando ele cruzou os braços, ele enxergou algo que você e eu já entendemos há muito tempo. Ele enxergou a cruz, ele enxergou Cristo muito tempo antes.
E por isso é que ele entrou na galeria dos heróis da fé. O senhor tem muito mais fé para enxergar Jesus lá na frente do que lutar com um anjo. Você entende o que é graça? Isso fez com que ele andasse, ou que mostrasse que ele estava no espírito da fé. Outra coisa importante que diz que ele se apoiou nesse cajado, porque até então ele se apoiava na sua força, mas agora ele se apoiava em Deus, se apoiava em Jesus. Nós somos aqueles que se apoiam em Jesus, não somos nós que seguramos ele, é ele que nos segura. Entende, querido, o que é andar no espírito da fé? Ele entendeu que não era o que ele fazia, o que ele deixava de fazer, mas era o que Deus determinava, o que Deus fazia, o que Deus está fazendo. Querido, eu posso dizer para você, Deus tem algo maravilhoso planejado para você. Eu sei que de repente você nem enxerga isso aqui agora, Deus vai enxergar daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, mas pela fé comece a contemplar, se mova no espírito da fé e pela graça creia. O Senhor tem a porção quíntupla para mim. Eu sou abençoado, eu sou agraciado, eu sou filho amado do Senhor. Por isso tudo conspira ao meu favor. Eu não preciso forçar, é Ele que faz. Quando eu forço seria religião, quando Ele faz é graça. Entende isso? Aleluia! Então vamos entender um pouquinho. Nós recebemos essa nova identidade, nos comparando com Jacó, apesar das diferenças de aliança, mas aqui tem uma mensagem essa coisa. Depois que ele lutou com o anjo, ele recebeu uma nova identidade. Ele não era mais Jacó, mas Israel. Quando nós recebemos Jesus, nós recebemos uma nova identidade. Por isso que a palavra diz em 1 Coríntios 5,17 que nós somos nova criação. Nova criatura nós somos. As coisas velhas já passaram, né? Eu sempre digo isso, tem gente que se assusta. Você nasceu de Cristo? Quem nasceu de Cristo? Amém? Você recebeu Cristo em seu espírito? Amém? Então você não é mais normal. Você não é mais normal, você não é mais natural. Você é um ser espiritual. E o justo vive pela fé. Não tem outra maneira de viver. Os justificados só vivem de uma forma, pela fé. Por isso é de se mover no espírito da fé. Mas acontece que, no caso de Jacó, mesmo tendo recebido a nova identidade, ele só foi entender isso na velhice. Levou muito tempo até que ele entendesse isso. Mas você e eu podemos entender isso melhor. Sabe por quê? Porque nós nascemos do Espírito. E o Espírito Santo habita em nós. Amém? Amém. Isso você pode estar mais consciente, muito mais. Porque não é só uma identidade, ele te muda de fato por dentro. Ele tira a natureza decadente e coloca um novo DNA, ele coloca a natureza do eterno em você, para que você seja essa nova criação. E esse Espírito Santo trabalha para que você entenda que você está justificado pela fé, tornado justo diante do Pai, não pelo que você faz, mas pela fé que você tem no que Ele fez. E essa consciência de graça te leva a andar no espírito da fé. Amém? Olha só, ele entendeu que não era por ter nascido primeiro, ou porque ele queria, mas porque Deus queria. Amém? Você não vai ser abençoado porque você quer, você é abençoado porque Deus quer. Sabe? Se você não entende isso, você começa a trabalhar contra a vontade de Deus. Você coloca a carroça na frente dos bois, você começa a lutar com o teu braço, mas não é pelo teu braço, é pelo braço forte do Senhor. Não é pela nossa força, mas é pela força dele, pela graça dele, pelo poder dele, que as coisas vão acontecer na nossa vida. E isso é andar no espírito da fé. Amém? Mas vejam, ele não era, ou melhor, não era por sua religião, pelo fazer ou não fazer, mas por Cristo. Tudo isso ele entendeu no final. Ele deixou de ser abençoado? Não, mas nós temos o privilégio de sermos ainda mais abençoados. Quando você tem essa consciência de graça, quando você
entende que você já é abençoado, porque Deus em Cristo te fez assim, fica tudo mais fácil. É assim que a gente se aposta dessa bênção quíntupla, não somente a dupla, porque o que Deus tem para nós é muito melhor. Amém? Amém, querido. Amém. O que Deus tem para você é muito mais. Se Ele fez de Jacó o pai de uma grande nação com todos esses defeitos, o que Ele não pode fazer conosco agora, não por nós, mas porque Cristo que está em nós. Aleluia. Mesmo depois de receber essa identidade, ainda ele era natural. Faltava a ele a consciência da graça que nós já temos. Pastor, me explica melhor a graça. Deixa eu usar um exemplo. O homem mais sábio, Salomão. Eu já dizia isso e vou repetir. Dizem, né, que Salomão escreveu quando era muito jovem, apaixonado, ele escreveu cantares. Depois, na meia-idade, ele começou meio que a amadurecer e ele juntou aqueles provérbios, compilou lá e colocou e escreveu o livro de provérbios. Mas quando ele já estava velho, com bastante idade, ele começou a refletir no vazio de todas as coisas. Então, se alguém está com depressão, é bom não ler Eclesiastes, porque pode ficar mais deprimido ainda. Porque ele diz que o nosso esforço não é nada, que tudo que a gente faz não adianta nada, né? E a gente começa, poxa vida, né? Mas é importante o que ele diz, porque um homem mais sábio do que ele, de alguém que fez tantas coisas grandiosas, ele podia se alegrar em todos os feitos dele. Mas olha o que ele diz no capítulo 9, verso 11. Eu estou usando a nova versão transformadora. Ele diz: observei outra coisa debaixo do sol. Aquele que corre mais rápido nem sempre ganha a corrida. Não é verdade? Aquele que se esforça, aquele que se dedica, nem sempre vai vencer. Eu não estou dizendo que ele não tem que se esforçar, não tem que fazer a nossa parte. Não é isso que ele está dizendo. É que depois de tanta experiência de vida, de tantas pessoas que ele viu se esforçando, se dedicando, mas mesmo assim isso não garantiu o sucesso. Na sequência ele vai falando, e o guerreiro, nem mais rápido que a corrida, o guerreiro mais forte, nem sempre venceu a batalha. Verdade. Um exemplo é Golias, ele não era mais forte. Ele venceu? Não. Às vezes os sábios passam fome. Poxa, alguém tão inteligente, um sábio, podia usar todas as coisas, acaba passando fome. E os sensatos não enriquecem aquelas pessoas tão certinhas, organizadinhas, às vezes não enriquecem. E os instruídos não alcançam sucesso, pessoas que teriam faculdade, cursos, né, PhD, não sei o que mais, né? Não tem, isso não garante o sucesso. Então o que ele fala agora é chocante, mas ele diz: tudo depende de se estar no lugar certo e na hora certa. Aleluia. E isso é graça. É quando Deus se coloca no lugar certo e na hora certa. Talvez você não seja tão estudioso, talvez não tenha tanta bagagem, talvez não tenha tantas coisas, mas não estou dizendo que isso não é importante, eu estou dizendo que isso não determina o sucesso. O que determina o sucesso é a graça que vem dele. Você pode ser uma pessoa esforçada, continue. E o melhor é que você seja uma pessoa esforçada, dedicada, mas que acesse a graça, que ande no espírito da fé, porque você vai conseguir coisas tremendas, vai ter um sucesso impactante. Entende? Porque nós vivemos num mundo natural onde as pessoas acham que o esforço delas, o braço delas, a dedicação delas vai lhes garantir um sucesso. Mas você e eu conhecemos pessoas dedicadas, esforçadas, que não têm sucesso. O que lhes falta? Graça. Graça. Entende? Eu conheço pessoas que se dedicam, são trabalhadoras, trabalham, mas não tem sucesso. Já se perguntou por isso? Porque não tem graça. Graça, então, é quando Deus favorece você. E quando você tira proveito dessa graça. Quando Ele te coloca na frente.
Não é você que força, mas Ele te coloca na frente, Ele te coloca em oportunidades, Ele te coloca em lugares, em momentos que você nem sequer imagina. Você fica, meu Deus, como é que eu cheguei aqui? Mas é graça. Entende? É na graça que nós conseguimos andar no Espírito da fé. A nova vida, ela é vivida pela fé, no Espírito da fé. Paulo falou em Gálatas 2:20, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. A vida que vivo agora, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A nossa vida eterna é pela fé. A nossa vida hoje nós vemos pela fé. Mas muitas vezes nós estamos vivendo de maneira natural. Eu já disse isso para vocês. Quer ver um exemplo? Quando alguém fica doente, qual é a primeira coisa que você faz? Corre para o médico. Não está errado, mas não devia ser a nossa primeira posição. Não era pedir para Deus, que é médico dos médicos, orar. Deus usa os médicos, não tem problema nenhum com isso. Os médicos são uma bênção, mas isso mostra que nós temos uma natureza, uma inclinação muito mais terrena. Você precisa de uma compra, algo que você precisa comprar, e você não tem o dinheiro, o que você faz? Vai entrar no crediário, usa o cartão. Não é errado necessariamente. O problema é que nós buscamos primeiro uma resposta natural, em vez de uma resposta espiritual. E Deus diz que nós devemos viver pela fé. Os justificados são os que andam. Consciência da graça faz com que andemos no Espírito da fé. Amém? Você quer andar no Espírito da fé? Amém. Você quer ver o sobrenatural acontecendo com você? Amém. Mais. Esse amém é misericórdia. Mas eu acredito que você está reabastecendo as suas baterias da palavra. Eu creio que essa semana será uma semana de muita bênção na sua vida. Mas você mover no Espírito da fé. Amém? Você precisa crer nesse amor, nessa graça de Deus sobre sua vida, para ver as coisas fluírem. Deus nos chamou para andar com fé, não para andar de forma natural. Tem uma coisa impossível na sua vida para acontecer. Tem algo que você acha difícil e impossível. Para Deus, a palavra dele diz: não há nada demasiadamente difícil para Deus. Mas nós precisamos nos mover no Espírito da fé. E é só na graça que nós nos movemos no Espírito da fé. Não espere ficar velhinho que nem Jacó. Não espere para, como Salomão, depois da sua idade avançada, chegar à conclusão que o sucesso não estava no braço dele. O sucesso estava em estar na hora certa e no lugar certo. E quem te coloca na hora certa e no lugar certo não é você, é Ele. Tem pena dele. Amanhã segunda você vai começar a trabalhar. Senhor, me coloca na hora certa e no lugar certo. A pessoa não quer aumento de salário. Está difícil. Mas Senhor, me coloca na hora certa e no lugar certo. Eu preciso de uma resposta, Senhor. Sei lá, em qualquer área. Você ora, Senhor, me coloca na hora certa e no lugar certo. Isso é graça. E o Espírito da fé, você vai se movendo no Espírito da fé, você vai ver o sobrenatural acontecer. Amém. Amém. Vamos orar, queridos. Vamos clamar por isso. Nós possamos ajustar aqui a nossa forma de pensar nessa noite. E o objetivo dessa palavra é esse. Como você tem andado? Você está andando pela fé ou você ainda tem uma postura religiosa? Porque aqui a questão é religião versus relacionamento. Aqui a posição é justiça pela lei ou justiça pela fé, na graça do Senhor. Amém? Vamos tomar posse disso em nome de Jesus. Vamos orar, fica de pé no seu lugar. Quero orar com você.